Bom dia, igreja. Você pode sentar. Deus abençoe sua vida, sua casa. E como é que o Fabinho fala? Seus projetos. Não é a família, sou eu. O Fabinho fala diferente. Aleluia. Que bom estarmos aqui nessa manhã abençoada. Nós estamos entrando na semana Oxigênio e eu quero convidar todos vocês para estar conosco orando durante toda essa semana, de segunda a sexta-feira, das 7 da noite às 8 horas. Você é nosso convidado, você que é pastor, você que é líder, você que faz parte de um ministério, você que é membro desta igreja, você que não é membro desta igreja, você está convidado a estar conosco. E encerramos no sábado com um grande culto aqui de adoração, de louvor, pray, né? Então quero convidar você para estar conosco nessa semana, amém? Glória a Deus. Outra coisa, terça-feira nós temos a nossa reunião de líderes, nosso culto de liderança, para todos os pastores, todos os ministérios, os voluntários. Então você está convidado, na realidade convidado é a igreja, está intimado a estar aqui conosco, às 20 horas, depois da oração, nós estaremos fazendo nosso culto de direcionamento, onde Deus vai nos dar uma direção para aquilo que Ele tem feito e vai fazer na nossa vida. Eu acho que eu não esqueci mais nada, né? E quarta-feira a gente está na nossa campanha, né? Esperança só. Tá fraco demais. Tem muita gente aqui para poucas vozes, irmãos. É sono, é porque está cedo demais. Esperança. Aleluia. E a gente vai estar ali orando. Eu e os pastores, nós vamos estar ungindo você ali até umas 7:55. A gente vai estar ali ungindo você, para quando você chegar, você faz seu pedido de oração para a gente orar de novo, e a gente vai estar te ungindo ali na porta ali da igreja, ali abençoando a sua vida, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, e o verso de número 41. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou usar a NVT, tradução da minha Bíblia. Obrigado, David. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam em Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume, e terminando a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. E pensaram que estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, e ouvindo e fazendo perguntas. Amém? Fabinho, o som hoje está top. No dia que você for falar assim, Fabinho, daquele jeito,
é desse jeito aqui, tá top da galáxia. Glória a Deus. Eu sei que a maioria sabe aqui, eu tenho 2 filhas. Tenho a Andressa e tenho a Suelen. E eu pastoreei durante 8 anos uma igreja lá na cidade de Vargem Grande do Sul. Uma igreja pequena, a cidade também era pequena, a igreja era pequena. Pequena para aqui, grande para a cidade. E essa cidade ela fica vizinho a Poços de Caldas. E lá em Poços de Caldas tem também uma igreja do Nazareno. Na realidade hoje tem 3, se eu não me engano, na cidade. E nós fomos convidados para ir num culto de jovens no sábado. E a minha filha menor, que hoje está com 17 anos, acredito que ela devia estar em torno de uns 3 anos, 3 aninhos. E nós fomos para o culto, celebramos ali com os jovens da nossa igreja, da outra igreja, alguns que tinham sido convidados. E aí nós fomos, terminou o culto, o pessoal falava assim, jovem é assim, né? Quem trabalha com jovem tem que ter uma disposição a mais. Não, vamos passar lá no centro, né? Ali onde fica o bondinho, vamos comer um lanche, alguma coisa. Vamos pastor. E aí eu fui. E aí, a criança quando é pequena, 3 anos, todo mundo quer pegar, e uma adolescente fala, não, eu cuido, outro cuido e tal, e nós fomos, e ali naquele sábado, a cidade cheia, e de repente a gente está ali, comendo, no trailer, do lado assim passa tipo um rio, um córrego onde passa o rio, e a gente está ali despreocupado, comendo, tranquilo. E quando chega a hora da gente falar, vamos embora, aí eu pergunto, cadê a Suelen? Aí todo mundo começa a olhar assim, cadê a Suelen? A Suelen sumiu. Você imagina o coração do pai, o coração da mãe, e o coração dos adolescentes, dos jovens que estavam com a gente, que amava a nossa família. A gente entra meio que em desespero e procura por um lado, porque criança é assim, parece que ela cega a gente, né? Ao mesmo tempo que ela está aqui, quando você olha, está em outro lugar, né? Dentro de casa, ao mesmo tempo que ela está aqui perto de você, de repente ela está dentro de uma gaveta. Você entrou dentro de uma gaveta, entrou dentro. Esses dias eu fui na casa de um irmão lá que comprou eu nem sabia que existia, um monte de negocinho de borracha que vai fechando tudo. Falei, que é isso aqui? Não, é para o meu menino não entrar. E nós procuramos ali, sabe, o bom tempo sem achar, e aquele desespero. Aí eu olhava ali aquele córrego passando assim, meu Deus, será que a minha filha, não falava para ninguém, lógico, mas pensava, será que minha filha caiu nesse córrego? Será que ela, sabe, aquele desespero. E aí todo mundo se espalhou, você vai por aqui, nós vamos por ali, sabe, e aí alguém chegou assim, achamos a Suelen. Você imagina aquele alívio no nosso coração, aquela tranquilidade que aconteceu. Mas assim, foi uma coisa tão rápida, para a gente se perder, e às vezes assim, a gente está ali, assim, eu não sei qual foi o momento que nós a perdemos, não dá para dizer assim, você perdeu tal hora, não dá para saber. O fato é que quando nós nos despertamos, a gente tinha perdido a menina, e a gente começou a entrar em desespero. E aí, se a gente perde algo que faz falta, a gente faz qualquer coisa para encontrar. Se a gente perde algo que não faz falta, que a gente pode substituir, a gente procura um pouco, e depois a gente larga para lá, porque assim, eu não achei, mas eu consigo substituir. Mas você não consegue substituir um filho. Então ele faz falta e você precisa procurar.
Esse texto que nós acabamos de ler é um texto interessante, porque a palavra de Deus, ela vai começar no verso 41 dizendo que todos os anos a família de Jesus, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Já era algo rotineiro, já era algo que acontecia todo ano. Eles iam para a festa da Páscoa como de costume. O que é uma coisa que é de costume? É algo que você tem hábito de fazer. Quando você, por exemplo, vai dirigir, você está aprendendo a dirigir, né? Aí você vai lá, tipo assim, o seu cérebro para, ele vai fazendo tudo por etapa. Primeiro eu tenho que colocar o pé na embreagem. Aí eu penso isso. Depois eu vou passar a primeira. Aí eu vou soltar a embreagem devagarinho. Não é assim? Depois eu vou apertar o pé no acelerador devagar. Porque se eu apertar de uma vez, soltar a embreagem de uma vez, o carro vai fazer, né? E eu tenho certeza que as mulheres não fazem isso. Aí tipo, você vai pensando tudo isso, mas quando você começa a dirigir sempre, a ter o hábito de dirigir, o que a maioria faz? Que nem é, tipo assim, que é uma coisa que não é certa. Ele começa, uma mão ele está aqui, outra aqui está no celular, e outra está passando a marcha lá sem nem pensar. É algo automático, que você já faz. E aí você perde a questão do costume. E a Bíblia diz que eles estavam acostumados todo ano ir para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Então assim eles já não prestavam mais atenção em nada. E eles ficaram ali durante a semana celebrando a Páscoa. E a Bíblia diz que quando terminou, quando eles começaram a voltar para a casa onde eles moravam, a Bíblia diz que Jesus ficou para trás. E a Bíblia diz o seguinte, olha o que diz o verso de número 44, que eles pensavam que Jesus estava entre os demais viajantes. Gente, esse texto é poderoso. Quando eu estava durante essa semana orando a Deus e pedindo uma palavra para trazer para a igreja, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe, isso ardeu meu coração. E eu estava ali louco para falar, falei até para o Adriano ali, eu estou louco para pregar, para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha que coisa interessante. Primeiro aqui, eles iam todos ano. Você imagina o cuidado que José e Maria, eles tinham com Jesus no primeiro ano que eles foram lá. Segurava na mãozinha do menino, né? Se bem que o menino já não era bem um menino, era 12 anos, né? Segurava na mão dele, tipo assim. Mas aí eles acostumaram a sempre ir. E aí sabe o que acontece? Quando a gente acostuma com uma coisa, a gente baixa a guarda. A gente deixa de criar uma proteção naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente, sabe, quando nós aceitamos Jesus, a gente vem para a casa dele, a gente vem com o coração aberto, o louvor toca, sabe? Esses louvores que o Léo cantou agora de manhã são louvores que quando a gente se converteu, né?
trazendo a arca, primeiro, que depois tretaram entre si e virou apacentar, não é isso? Ou era apacentar, depois trazendo a arca. A gente cantava isso, o coração nosso se enchia para cantar no Santo dos Santos. A fumaça esconde, só teus olhos me vêem. Debaixo de... Não, eu não vou fazer um musical igual a minha filha menor diz. Ó, pai, vai fazer, hoje você pregou fazendo um musical. Cada frase que você cantava, que você falava, que pregava, você cantava uma música. Falou uma vez para mim que eu cantei um musical. Mas a gente vinha para adorar. Mas depois, sabe o que acontece? Aquilo via como costume. A gente já entra e a gente já não adora mais. A gente já está inserido no ambiente, acostumou com aquela situação. E sabe qual é o terceiro perigo disso? É que a gente faz igual os pais de Jesus. Eles vêm, porque quando a gente começa a vir, a gente começa a sentir a presença de Deus, sim ou não? Adorando, louvando, o coração arde, a gente chora, a gente ri, a gente pula, mas a gente acaba ficando acostumado, e a gente começa a deixar aquilo que trazia a nossa alegria de lado. Jesus acaba ficando para trás, no meio da nossa religiosidade, porque agora eu faço parte de uma igreja, e a gente acha exatamente aquilo que, porque assim, aquilo que Maria e José estavam achando. O verso 44 diz que pensavam eles que Jesus estivesse entre os demais, entre a caravana. Aí a gente entra dentro da igreja num culto, e o que a gente pensa? A gente pensa que Jesus, ele está o quê? No meio da multidão. Quando Jesus devia estar onde? Pertinho da gente. Eles estavam fazendo tudo normal, por quê? Porque agora eles estão pensando o quê? Que Jesus está o quê? No meio da multidão. Eu sempre digo aqui que Jesus, ele não trabalha no meio da multidão. Quando ele olha, sabe, quem gosta de ver muita gente, quem gosta de multidão, sabe como quem é? É os pastores, é o pessoal do louvor, que eles gostam de, sabe, de quando está louvando, adorando, ele gosta de ter uma multidão que vai estar adorando juntamente com ele. O pastor, quando está pregando, sabe, eu gosto de ver. Você pode até olhar, parece que quando a igreja, todos os bancos estão cheios, a gente começa a pregar melhor, a gente começa a cantar melhor. Só que assim, Jesus, ele não está no meio da multidão, ele está perto de cada um de nós, e muitas vezes a gente acaba perdendo Jesus no meio da multidão, no meio do culto. Algumas pessoas sentem e outras não. Algumas pessoas até quando levantam a mão dizendo no santo do santo, ela realmente naquele momento está no santo do santo, mas tem outras que está só no meio da multidão, e no meio da multidão a gente não sabe, não recebe nada, porque Deus, ele não fala, sabe, no meio da multidão. Quando ele olha lá de cima, fala, eu vou abençoar uma multidão que está ali reunida ali na Avenida Arimano 852, não, quando Deus olha lá de cima, ele olha você, ele enxerga você pelo seu nome. Agora, nós, com o passar do tempo, nós estamos muito parecidos hoje com os católicos. Lembra, não todos têm, boa parte dos católicos que realmente são praticantes, que além de ir na missa no domingo de manhã, eles rezam o texto durante a semana.
se ajoelha lá diante das imagens dele durante a semana. Mas tem uns que eles vão na missa, vão por ir. São aqueles que tipo assim, eu nasci assim, eu morri assim, é o meu jeito. E tem outros que são não praticantes, que esses só vão na Páscoa, fala aí, Júnior, na festa do galo, né? Como é? No culto lá que o galo canta, como é? No Natal, missa do galo, e outras missas, né? Parece hoje com a gente, porque dentro da igreja tem aquelas pessoas que realmente ainda vêm adorar a Deus, tem aquelas que só vêm porque já está com os costumes, hoje é dia na igreja, e tem aquelas que vêm de vez em quando, que saiu na estatística do IBGE, que são os crentes, né, os evangélicos não praticantes. Pronto, toma todo mundo igual agora. Só que o texto aqui, sabe, o que eu quero falar para vocês nessa manhã, que é o perigo de deixar Jesus para trás dos nossos planos e das nossas vidas, de perder o propósito, por que nós estamos aqui. Jesus, ele foi deixado para trás. José e Maria vão com Jesus para adorar, mas a Bíblia diz que ele começa a acostumar, e agora eles estão indo por ir agora, e esquece o principal, esquecem de Jesus, que Jesus ele precisa ser o principal da nossa adoração. Quando a gente entra num ambiente como esse, a gente tem que entender o seguinte: olha, eu preciso resgatar. Será que eu não esqueci Jesus em algum lugar, e eu estou celebrando a festa da Páscoa, eu estou na igreja, mas eu já não sei aonde mais Jesus se encaixa, e aonde Ele está na minha vida? Será que eu só faço parte de uma estatística de uma igreja, ou eu ainda continuo fazendo parte da estatística dos salvos, aleluia, reconhecido por Deus, que vai dizer naquele dia: entra no gozo do teu Senhor? Porque há um perigo muito grande, amados. Jesus disse que Deus, ele vai chegar uma hora, e ele vai dizer o seguinte: olha, a gente vai chegar para Ele e vai dizer: Senhor, eu preguei no Teu nome, eu cantei no Teu nome, Senhor, eu ia todo domingo na igreja no Teu nome. E aí a Bíblia diz que Deus vai dizer o seguinte: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês estavam indo para o culto, mas não estavam vindo a mim. Não tem nenhum lugar onde Jesus diz assim: ei, vinde para o templo. Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu sou a porta, então venham, aleluia. Amados, nessa manhã, a intenção de Deus nessa manhã é fazer a seguinte pergunta. Eu poderia fazer essa pergunta, levantar todo mundo a orar, e cada um responde para Deus: será que nós não esquecemos Jesus em algum lugar da nossa jornada? Será que Jesus não foi deixado para trás? Será que não viramos religiosos, irmão? O judeu era um povo religioso. A família de Jesus era uma família religiosa. E qual que é a prática da religião? Eu tenho que estar pelo menos uma vez na igreja.
Eu não venho na igreja porque eu tenho que estar, eu venho na igreja porque eu tenho uma necessidade de adorar ao Senhor Jesus, é por isso que eu venho aqui. Não é porque alguém veio pregar, não é porque tem um cantor de fora, uma banda de fora, um pregador de fora, não. Eu venho simplesmente porque eu quero vir adorar a Deus, eu não esqueci dele. Os parentes de Jesus, os pais de Jesus estavam no lugar certo, mas pela razão errada. Nós estamos aqui no lugar certo, e a pergunta que tem que vir na nossa mente é: estamos pela razão certa? Porque o lugar certo para adorar a Deus é aqui também, mas a razão certa que nos traz aqui nessa manhã é a razão de entender que eu não posso perder Jesus de maneira nenhuma na minha vida. Quantas pessoas têm perdido Jesus no casamento, têm perdido Jesus na família, têm perdido Jesus, sabe, na empresa, têm perdido Jesus, sabe. Jesus, ele precisa estar conosco todos os dias. Imagina assim, imagina que você é uma mãe, e aí você tem uma criança pequena, e você não tem com quem deixar essa criança. A pergunta é: você deixa essa criança sozinha de 2 anos? Ou aonde você for, você leva a criança? Porque o que acontece na nossa vida com Jesus é, muitas vezes a gente está até com Jesus num lugar como esse, mas durante a semana ele fica em algum lugar, mas não anda com a gente. A gente esquece ele em algum lugar, mas não anda com a gente. Sabe, eu vejo uma distração sutil aqui na família de Jesus. Não foi assim ele não foi um esquecimento grosseiro, mas uma confiança excessiva de que Jesus estava com eles. Foi algo assim sutil. Lembra da história da minha filha? Estava perto de mim, juntamente com as crianças, e não foi assim um relaxo de um pai e de uma mãe. Foi algo assim sutil, que a menina foi se distanciando, ou eu fui me distanciando dela, e quando eu olhei, sem minha intenção, a criança estava longe de mim. Sabe, o distanciamento de Jesus, o esquecimento, ele não vem de uma, sabe, Jesus, domingo hoje, Jesus, eu vou te deixar aqui, e vou atravessar a porta e acabou. Não, as coisas vão acontecendo devagar, a gente não vai percebendo. Quem é da roça, sabe, a gente ia na casa do meu avô, não tinha energia, aí a gente fazia uma fogueira, e a noite inteira a gente ficava papeando, conversando, e a fogueira, a chama era grande, e durante o tempo, as horas iam passando, a chama ia se apagando, devagarinho, bem devagarinho. Quando você olhava, só tinha cinza, o fogo tinha se apagado. O distanciamento de Jesus na nossa vida acontece não de uma maneira que alguém está uma fogueira grande, alguém jogou água, pá, apagou. Não, vai apagando devagarinho, e a gente não percebe. A gente não percebe que um dia, sem fazer uma oração, é um pouco da chama que se apaga. Não se apaga todo naquele dia que você deixou de fazer uma oração. Não se apaga todo porque você deixou só um dia de ler a Bíblia. Vai se apagando devagarinho.
devagarinho. Eles estavam no lugar certo. Não foi uma negligência grosseira, mas foi uma excessiva confiança. Então, cuidado com a presunção espiritual, achar que Jesus está conosco só porque fazemos as coisas certas. Cuidado com aquele negócio de assim, não, só porque eu vou na igreja, Jesus está comigo. Não é isso, amado. Eu costumo dizer o seguinte, que quando nós trazemos Jesus de casa, é mais fácil a gente encontrar Ele aqui dentro. Eu não posso viver uma vida, sabe, uma vida inteira, a semana inteira eu estou afastado de Jesus. Aí quando eu chego aqui no domingo, eu quero sentir essa presença maravilhosa. Não, amado, se a gente nota que esquecemos Jesus em algum lugar, a gente precisa procurar. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: lembra do teu Deus, lembra aonde você parou, lembra aonde você caiu. Eu quero falar de 3 perigos de deixar Jesus para trás. 3 perigos de deixar Jesus para trás. O primeiro perigo: confiar mais nos planos do que na presença. José e Maria estavam voltando e seguindo um plano de viagem, mas não confiaram na presença de Jesus. Confiaram que eles estavam juntos, mas ele não estava lá. Cuidado com o plano, irmão. Não, domingo é o dia que eu estou indo na igreja. Lembra, para alguns agora recebi uma mensagem de manhã minha dizendo o seguinte: olha, hoje é o primeiro dia da semana, é dia de agradecer a Deus, dia de estar na casa do Senhor. Alguns que estão na minha lista de transmissão receberam essa mensagem. Aí você falou: pastor, não precisava nem mandar, eu já tenho um plano para ir. Cuidado, mas cuidado no plano, sabe? De confiar no plano de só porque eu vou no domingo, Jesus vai. Não, eu preciso estar, sabe, com esse Jesus diariamente na minha vida. Sabe, é quando a gente ia para a praia com a criança, ou quando a gente ia andar no meio da multidão com a criança, a gente colocava uma pulseirinha aqui, né, e uma correntinha aqui para não perder a criança. Já andou com a criança? Já fez isso ainda? Colocou, não, amarrar um negócio perto da criança para não perder. A gente precisa, sabe, de algo que nos amarre, que nos prenda a Jesus, para que a gente não nos perca, não perca Jesus no meio do caminho. Sabe o que eu vejo que prende você a Jesus, que me prende a Jesus, sabe, é a oração, é a adoração, é a leitura da palavra, é o louvor, é estar no culto, sabe, essas amarras acabam me prendendo a Jesus, mas eu não posso deixar. Eu preciso entender. Não confie nos teus planos. Eu sempre digo para os adolescentes: olha, não é porque você nasceu em um lar cristão que você é cristão, cara. Você precisa aceitar Jesus. Eu sempre orei para minhas filhas, a minha oração para minhas filhas: Senhor, que as minhas filhas possam entregar a sua vida para Jesus, porque senão elas podem estar presas. Sabe qual que é a moral lá de Lucas capítulo 15, quando fala que a mulher, ela tem 10 moedas e ela perde uma onde? Sabe o lugar, um dos lugares que eu vejo que é piores para a gente se perder? Todos os lugares são piores, e a Bíblia lá em Lucas capítulo 15 fala exatamente disso. A ovelha,
ela se perdeu por causa da inocência dela. A ovelha é inocente. A ovelha, ela é um animal que qualquer coisa chama a atenção dela. O filho, que a gente chama de filho pródigo, ele se perdeu porque ele diz assim: eu quero me perder. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu quero ir para o inferno? Ele falou: eu quero me perder, me dá tudo que é meu, que eu quero. Ele escolheu. Mas tem alguns que amam Jesus, sabe, eles vigiam muito para não ser uma ovelha, sabe, inocente e se perder, que algo distraia ele. Ele nunca vai ser alguém que vai vazar. Não, eu vou sair da igreja, não vou mais, vir mais e acabou. Mas a gente corre o perigo de se perder, sabe aonde? Dentro da igreja. A Bíblia diz que aquela mulher, ela perdeu uma dracma dentro de casa. É a gente entrar culto após culto, e mesmo sem, sabe, se você passar 2 cultos, 3 cultos, que você não sentir a presença de Deus, pede socorro para Deus. Alguma coisa está errada. Eu não posso entrar culto após culto, culto após culto, e não sentir uma presença, e não sentir uma graça. Pode até ser que tipo assim, hoje não estava muito legal, mas eu não posso tornar isso algo rotineiro. Eu não posso entrar dentro de um culto como esse, sabe, e não ter assim um fogo dentro do meu coração, sabe, para de vez em quando dizer glória a Deus, aleluia, cantar. Tem gente que vem e não tem prazer de cantar, de adorar o Jesus. Ele vem um dia, outro dia, sabe, alguma coisa está errada. Se tiver acontecendo alguma coisa, Senhor, aonde que eu estou te perdendo? Aonde que eu te perdi? Ei menino, para onde você vai? Vem cá. Não é assim que a gente faz? Vem cá, vai atravessar a rua, vem cá, segura a mão do menino. E nós não podemos soltar a mão de Deus, porque se nós soltarmos a mão de Jesus, nós nos afogamos. Lembra de Pedro? Andando sobre as águas, de repente ele está olhando para Jesus, ele está focado, ele está andando, sabe, porque quando a gente anda olhando para Jesus, meu amado irmão, sabe, a gente vence a tribulação, aleluia. Quando a gente anda olhando para Jesus, a gente vence o problema no casamento, a gente vence a enfermidade, a gente vence o desânimo. Quando a gente olha para Jesus, não importa a tempestade que a gente esteja passando, se a gente estiver olhando para Jesus, a gente caminha pelas águas. Mas sabe por que Pedro começou a se afogar? Não foi por causa da tempestade. Você sabe por que muitas pessoas desanimam, querem desistir? Não é por causa da tempestade. A tempestade, ela torna, sabe, seres humanos normais e extraordinários filhos de Jesus. A tempestade, ela molda o homem. Sabe, uma dificuldade ou outra no casamento, ela fortalece o casamento. É assim ou não, pastor? Sabe, uma dificuldade financeira, ela não desvia o crente, mas ela fortalece o crente. Não foi a tempestade que afundou Pedro, porque quando Pedro estava andando em direção a Jesus, estava batendo vento, estava tendo tempestade, mas ele estava andando sobre as águas. Então não é a enfermidade, não é o problema na tua casa, não é a falta de dinheiro, não é nada disso que vai te afundar. Sabe o que vai te afundar, amado? Quando você tira os olhos de Jesus. Vê o texto lá. Estava tendo tempestade, Pedro entra, pisa na água, e ele começa a andar, e a tempestade batendo, pá, caindo raios, trovão, água, e ele olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que ele ousou
a tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade. E aí ele começou a afundar. Só que ele disse, sabe algo poderoso que nós podemos dizer nessa manhã? Socorro, Jesus. E levantou a mão para cima. A Bíblia diz que Jesus pegou na mão dele, levantou ele. E sabe o que aconteceu? A Bíblia não fala isso, mas quando Jesus segurou na mão dele, ainda estava tendo a tempestade, ele começou a andar de volta para o barco, mas ele andou de novo. Você pode ter até andado pela tempestade, talvez esteja afundando porque tirou os olhos de Jesus, mas Jesus está aqui nessa manhã, quer pegar na tua mão, voltar, começar a andar com você na tempestade, aleluia, e te colocar dentro do barco de novo, colocar dentro da tua vida de novo. Deus quer nos colocar, voltar a nossa vida para o eixo de novo, aleluia. Segundo perigo, perder tempo e paz. Quando perdemos Jesus, o segundo perigo é você perder tempo e paz. Olha o que diz o verso 45 e o verso 46. Como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam-no no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo pergunta. O segundo perigo quando perdemos Jesus é a gente perder paz. Imagina a paz, a intranquilidade no coração de José e Maria. Mano, deixa eu te falar uma coisa. É que eu ando a semana inteira junto com os manos, é complicado. Agora você imagina uma coisa. Eu não quero que você pai, que você mãe de uma criança pequena, sinta, sabe, esse sentimento de você perder a sua criança. É um sentimento horrível. Você imagina aquelas mães que perderam a sua criança, que sumiu, que saiu, atravessou a rua para comprar um pão na padaria. A gente já conhece histórias, né? E nunca mais foi encontrada essa criança. Você imagina essa mãe dormindo dia após dia, dizendo: eu poderia ter feito, eu poderia ter ido comprar esse pão, eu poderia ter ido nessa padaria, eu poderia não ter deixado, sabe, essa criança sair sozinha. Você imagina esse sentimento, irmão? A culpa corroendo o coração dessa pessoa. De José e Maria, eu poderia, e ainda tinha um agravante. Eles sabiam que era filho de Deus, que estava sobre a tutela deles. Você imagina a dor, porque a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias encontraram. Você imagina, eles nem dormiram. Eu quero crer que eles não dormiram, eles só choravam. Eles só, sabe, o sentimento de tristeza no coração dele, orando para Deus: Senhor, por favor, me ajude a encontrar Jesus, por favor, me ajude a encontrar Jesus. Sabe, meu amado irmão, se Deus nessa manhã está nos despertando, está nos dizendo que perdemos Jesus em algum lugar, ou estamos perdendo a nossa oração, eu quero crer que é a mesma de José e Maria, com lágrimas, dizendo: Senhor, Deus, me ajuda a encontrar Jesus, me ajuda a encontrar Jesus. Aonde está Jesus? Aonde está Ele? Aonde está Jesus? Você imagina? Porque existiam algumas sinagogas lá, Maria e José indo de sinagogas, eram as igrejas dos judeus, onde se reunia menos gente. Você imagina José e Maria indo numa igreja: será que Jesus está aqui?
Porque é isso que algumas pessoas fazem. Aí ela levanta a mão, começa a adorar, começa a não sei o quê. Aí diz, Jesus não está aqui não. Jesus está na Assembleia de Deus, vamos lá. Jesus não está aqui não, Jesus está na quadrangular, vamos lá. Não estou dizendo que Jesus não está lá, vocês estão me entendendo. Jesus está na nova igreja que abriu, vamos lá. Jesus está lá naquele cantor, naquela conferência que vai ter, vamos lá. Aí ela vai, ela se alegra. Porque você já imaginou, presta atenção no seguinte, vou tentar fazer uma ilustração. Você imagina só, o seu filho, a sua criança, você perdeu. E aí você está procurando. Aí de repente você olha, a sua criança estava com a roupa, com a camisa azul, e uma calça jeans pequenininha. Aí você olha, achei. E ela está de costa para você. Aí quando você chega perto, eu achei, seu coração começa a ficar alegre. Você começa a dar pulo de alegria dentro do coração. Aí quando a criança está de costas, você fala, graças a Deus, achei. Quando você toca na criança e diz o nome dela, quando ela olha para você, você vê, não é a sua criança. Não é ela. Tem muita gente indo para alguns lugares, tocando na criança de costas, e quando ela vira, não é ela. Procurando em lugar. Sabe, em vez de nós corremos o risco de ficarmos procurando de lugar em lugar, sabe, é melhor a gente fazer alguma coisa para que nós nunca percamos Jesus da nossa vida. Para que eu não possa chegar um dia e dizer, cara, eu não sinto mais a presença na 8ª igreja, eu vou procurar em outro lugar. Eu não sinto, eu vou procurar em outro lugar. Não é procurar em outro lugar, é procurar onde você perdeu. A mulher da dracma perdida, ela não foi procurar a moeda na casa da vizinha, ela foi procurar onde ele estava perdido. Você não sabe, quando a gente perde alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa pergunta para a gente onde é, até uma pergunta idiota, né? Você perdeu o celular, aí a pessoa pergunta para você, aonde você perdeu? Não tem essas perguntas idiotas. Cara, se eu soubesse onde que eu tinha perdido, eu simplesmente ia lá e buscava. Eu não sei. Você acha que aquela mulher que perdeu aquela dracma, aquela moeda na casa dela, ela sabia, mesmo sendo na casa dela, aonde ela tinha perdido? Não sabia. E por que ela achou? Porque a Bíblia diz que ela acendeu uma lamparina e jogou luz aonde estava trevas. Ei, aleluia, eu vou dizer uma coisa para você, a luz, ela significa a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando a presença do Espírito Santo, ela vir na minha e na sua vida, ela vai jogar a luz aonde tem trevas, e a gente vai encontrar aonde a gente perdeu o menino. Aleluia, aleluia. Toda vez que deixamos Jesus para trás, a gente colhe atraso, a gente colhe angústia, a gente colhe confusão. É assim ou não? Um relacionamento quebrado, decisões mal tomadas, a gente tem ministérios secos, infrutíferos, fruto de quando não deixamos Jesus no centro. Deixa eu falar uma coisa, a criança pequena, quando ela crescer, Filipinho, ou ele anda do ladinho, ou ele vai na frente.
nunca atrás. Se você deixar a sua criança, o João, atrás, você corre o risco de perder ele. É do ladinho ou é na frente? Jesus Cristo, ele tem que andar ou do lado ou na nossa frente, nunca atrás. Aleluia. Do lado ele nos ajuda, do lado ele nos levanta, e na frente ele mostra a direção para a nossa vida, não é atrás. Ou é do lado, como paracleto, como ajudador, como aquele que está fortalecendo. Sabe, do lado, quando você já andou com alguém debilitado, alguém cansado, alguém que está enfermo, o que você faz? Você coloca a mão no ombro do camarada, põe a mão no ombro dele aqui, e ele vai do lado, você vai guiando ele. Se Jesus estiver do seu lado, quando você estiver sem força para caminhar, ele vai te levar. Aleluia. E quando você estiver forte, se você estiver na frente, ele vai te mostrando a direção, ele vai te mostrando o caminho. Nunca ande com Jesus atrás. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele pode ficar atrás, porque o destino que ele pode ir, não é o destino que ele vai, pode ser que não seja aquele que você está seguindo. Mas se nós colocamos Jesus na frente, não tem como errar o caminho. As pessoas que erraram o caminho foram sempre aquelas que deixaram Jesus para trás. Mas se você coloca ele na frente, você jamais vai errar o caminho. Teve uma época que os discípulos, eles meio que queriam, meio que escolher o seu caminho. Pedro chega para Jesus depois, se eu não me engano, na multiplicação dos pães. Aí Jesus, depois que multiplica, aí Jesus começa a falar, e falar firme com a turma. O pessoal começa a ir embora, um após um. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor! Que foi, Pedro? Tuas palavras estão duras. O povo está indo embora, o povo está indo por outro caminho. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você também quer ir no mesmo caminho que eles? Aí Pedro diz: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra para a vida eterna, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, coloque Ele na frente. Terceiro perigo: substituir a presença por aparência. Ah, meu Deus, substituir presença por aparência. Olha o verso 44, o que é que diz? Pensavam que ele estivesse entre os demais viajantes. Você imagina só, aquelas roupas que eles usavam, tudo igual. Eu não sei se pode chamar de vestido, tudo igual. E aí via aquele monte de criança lá, Jesus está no meio, porque eles deixavam o cabelinho, crescer, todo mundo igual, todo mundo parecido. Vamos mudar o verbo? Todo mundo parecido. Mas não é porque é parecido que é igual. Parece Denorex, mas não é. Não é porque todo mundo é parecido que é igual. Então existe um perigo muito grande de se substituir a presença por aparência. Não é aparência, irmão, é presença. Aleluia. A gente gosta da aparência, eu gosto da aparência logo, cara. Na hora que estava tendo o louvor aqui, eu já vim olhar aqui, ó. Nós precisamos arrumar isso aqui. Olhei, eu vi, estou vendo só 3 rodinhas lá em cima, lá 3 flores, e tem 4 flores, então alguma coisa está errada. Aí eu subi, na hora que eu subi
devagarinho para o Léo não ver, porque senão o Léo ia achar que já ia tomar o horário dele. Por quê? Porque a gente gosta de aparência. Mas a aparência não é a presença. Você está entendendo? A aparência ajuda, mas a presença faz a diferença. Então nós precisamos tomar, sabe, substituir, ter cuidado de não se substituir a presença por aparência. Eles pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem, ou seja, a multidão enganou. Não é porque tem uma multidão que a presença está ali naquele meio, irmão, aprenda isso. Se for no jogo do Corinthians, vai ter uma multidão, mas não tem presença. Se for no jogo do Palmeiras, vai ter uma multidão, não tem presença, não tem mundial, não tem nada. Então a presença, irmão, aleluia, ela é maior do que a aparência. Aonde Jesus está na nossa vida? Jesus está no meio da multidão? Está no meio da multidão. Mas os segredos revelados de Deus, profundo, são revelados no meio da individualidade. Zaqueu, Nicodemos, a mulher samaritana, sabe, Jesus no meio da multidão, ele instruiu maneira de viver. Quando você pega Jesus ali na multiplicação dos pães, quando ele começa lá em Mateus, a partir do capítulo 5, Sermão da Montanha, lembra? O Sermão da Montanha, ele vai nos dar direção de vida, mas para a mulher samaritana, para Nicodemos, Jesus trouxe revelação de reino, na individualidade. Aqui, Jesus ele dá direção para você, mas quando você entra e fecha a porta do teu quarto, ele te dá revelação, ele te mostra. Você está entendendo? E isso é poderoso. Aqui ele te dá direção. Quando nós entramos na casa do Senhor num domingo como esse, Deus está nos dando direção, Carlinha, para a semana inteira. Mas quando você entra, fecha a porta do seu quarto, que o teu pai que está em secreto te ouve, ele vai te dar revelação para a vida inteira. É diferente. Aleluia. Então cuidado. Quantos hoje se contenta com o ambiente cristão, pessoas crentes, mas não verifica a presença real de Jesus. Eu gosto desse ambiente aqui, mas eu gosto mais da presença de Jesus. Se falar que eu não gosto, de vir aqui, levantar minha mão, adorar o Senhor, dar glória a Deus, gosto, mas eu gosto da presença, porque na presença eu não preciso de música, na presença eu não preciso de uma luz, na presença eu só preciso dEle.
dele, só dele. Aleluia. Não basta estar no meio da multidão, é preciso estar com Jesus. O cuidado nós devemos ter cuidado com o nosso cristianismo de aparência, cheio de eventos, de louvores, de palavras, mas vazio da presença de Deus. Sabe, um dos caras que conhecia muito Bíblia e conhecia no original, Jô Soares. Mas ele não era comparado à irmãzinha que não tem nem nome, que às vezes não tinha nem o que comer, mas quando ela levantava a voz para adorar, a presença dele vinha ali naquele lugar. Aleluia. Não é quanto você sabe de Deus, mas é quanto a presença de Deus tem na tua vida. A Bíblia diz que a presença de Deus na vida de Pedro, sabe o Pedro que estava se afogando, sabe o Pedro que no meio da tempestade uma hora olhou para Jesus e depois estava olhando, para a tempestade afundando, sabe esse Pedro, quando ele sentiu a mão de Jesus, que ele levantou, nenhuma tempestade mais derrubou ele, a ponto do capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que só a sombra de Pedro curava. Mas sabe o que é isso, irmão? Deixa eu falar. Não tem nada a ver com sombra. O que curava era a presença de Jesus. Aleluia. O que curava era a presença dele, não era sombra, aleluia, era a presença de Jesus na vida de Pedro, irmão. O que vai mudar a tua vida é a presença de Deus na tua vida. Não perca Jesus em nenhum lugar. Oh, aleluia. Agora, se o Espírito Santo falou no meu coração e no seu coração, e a gente perdeu esse Jesus em algum lugar, ou está perdendo em algum lugar, qual o caminho de volta? Como reencontrar Jesus e colocar Ele no centro de novo? Primeiro, reconheça a ausência. Olha o que diz o verso de número 45: como não encontravam, voltaram para Jerusalém a procurar. Eu preciso ser sincero comigo, preciso reconhecer, Senhor, alguma coisa está errada, Senhor. Já faz 2 cultos que eu vou na igreja e não sinto nada. E eu não quero só, igual aquela música lá, não sei quem canta, mas diz assim: eu não quero só me arrepiar. O arrepio é da hora, mas não é presença. Porque a presença, sabe, alguns podem reagir diferente, uns podem se arrepiar, outros podem chorar, outros podem ficar assim, estático, outros podem abrir a boca da glória a Deus, outros podem levantar e profetizar, sabe? A presença, ela é diferente de um arrepio. O arrepio, ele vem e ele passa, mas a presença vem e fica. Qual o caminho de volta, pastor? Como recolocar Jesus no centro de novo? Reconheça a ausência. José e Maria pararam e reconheceram que Jesus não estava mais com eles. Muitas vezes Jesus não está mais nem no ambiente que a gente está almoçando. Quantas pessoas hoje estão comendo e nem agradece. Quando você faz compra, você vai no mercado, faz compra.
Quando você chega em casa, antes de você fazer qualquer coisa, o que você faz? Sabe o que eu faço lá em casa? Junta todas as coisas que a gente comprou e a gente, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse alimento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de comprar. Comprei no cartão e o Senhor vai nos dar o dinheiro para pagar. Que dê para suprir o meu mês inteiro, que dê para me ajudar outra pessoa. Abençoa, santifica. Irmão, tem alguns aqui que não faz isso. É gratidão, é agradecer. Você sabe a questão do dízimo, irmão? O dízimo é gratidão também. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado esse dinheiro para passar o mês. Como gratidão, eu vou devolver aquilo para que o Senhor abençoe a tua igreja. Quando você entender que você não está pagando nada, que é tudo gratidão. E quando eu vou comer, Deus, muito obrigado por o alimento que está na mesa. Eu não como, sabe quem come sem agradecer, sabe quem é, irmão? É animal. Você colocar um cachorro lá, colocar uma comida para o cachorro, ele vai comendo igual louco. Ele não agradece, porque ele não tem esse senso. Mas eu e vocês temos, porque nós sabemos quem é o provedor. Nós agradecemos porque nós não esquecemos dele, foi o Senhor que nos deu. Colocar Jesus no tempo, reconhecer a ausência, é o primeiro passo para a restauração. Admitir que nós os deixamos para trás. Jesus, ele nunca nos abandona, mas nós podemos nos distrair e deixar de lado. Porque é o seguinte, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para ficar bem claro. Ninguém aqui quer deixar Jesus. Quem quer deixar Jesus? Levanta a mão. Ninguém. E Deus sabe disso. Mas o que acontece é que no meio da nossa jornada a gente vai se distraindo. Não é intenção, pastor. Deus sabe, eu sei, você sabe. Não é intenção, ninguém quer deixar Jesus. Ninguém quer esquecer de Jesus. Mas a gente vai se distraindo no meio do caminho. Agora, qual é o caminho de volta? Voltar ao lugar aonde você o deixou. Eles voltaram a Jerusalém. Jesus estava no templo aonde você deixou. Lembra de onde caíste e volta. Lembra? Eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero parar aqui. Lembra do lugar onde você deixou Jesus. Aí eu me lembro daquele louvor que eu só sei um pedaço e a pastora Silvana me socorre, que diz assim: quero voltar, me socorre ao início. Fique de pé.
posso sair daqui sem fazer uma oração por você. Fazer uma oração para você que chegou aqui pela primeira vez, você que recebeu essa palavra como uma palavra de Deus. Se tem alguém aqui nessa manhã que entrou aqui e durante toda a sua vida, a sua caminhada, acabou esquecendo de Jesus em algum lugar, hoje é o dia de você encontrar Ele. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você que caminhou com Jesus e parou no meio do caminho e quer retornar a caminhar com Jesus, se você quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia, vem cá, Claudinei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pastor Júnior, ora com ele aí, nós vamos orar juntos. Eu quero fazer um segundo convite, agora é para a igreja. Se essa palavra ela falou com você em algum momento, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar junto. Sabe, irmão, isso não quer dizer que você está desviado, mas se a palavra de Jesus ela falou contigo nessa manhã, ela exige uma resposta. Eu não posso ouvir a palavra, eu gostar, o Espírito falar dela e eu não dar uma resposta. Senhor, aleluia, eu ouvi esta palavra, Senhor, e eu nunca quero te deixar para trás e dar uma resposta para esta palavra. Saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa manhã, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, não sei, meu amado, a Bíblia diz que a fé sem movimento, ela é morta. Ela precisa de uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus nessa manhã? Então o altar está aberto. Eu quero orar com você nessa manhã. Venha. Quero voltar ao... Me ajuda, Léo. Isso, sai do seu lugar. Depois você canta outra. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Isso, sai do seu lugar. Deus está aqui, aleluia. Espírito Santo, Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, Deus, pela tua palavra. Ah, Deus, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor sente muitas vezes a nossa falta do nosso cantinho secreto, do lugar onde todo dia o Senhor está nos esperando, Pai. Oh, Espírito Santo, quando Maria e José voltaram, o Senhor estava ali, Senhor, naquele lugar, esperando. Oh, Espírito Santo, renova, Senhor, a paixão, a chama no nosso coração nessa manhã, meu Pai. Que haja um avivamento, Senhor. Que haja um avivamento, Deus, no nosso coração. Que o fogo possa arder
sempre sobre o altar e nunca se apagar, Senhor. Que essa doce presença, que essa maravilhosa presença de Jesus, ela esteja na nossa vida, esteja na tua igreja, Jesus. Oh, aleluia. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Tens a vida eterna, tu és o pão que aleluia! Levante a sua mão, igreja, adore, adore. fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, e enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde Eita, eita glória! eternas, pra onde iremos? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Aleluia! Cadê aqueles que estão sentindo a presença? Aleluia! Cadê aqueles que estão com Jesus do lado, do lado, do lado, do lado, do lado? Aleluia! Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu e fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, e enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos? Só tu tens a palavra eterna. Pra onde iremos? Coloque a mão no seu O pão coração. do céu, o Deus Aleluia! enche-me. Espírito Santo, enche cada coração nessa manhã, Pai. Enche com a tua presença, Senhor. Deus, existe um lugar guardado dentro de nós, Senhor, um trono dentro do nosso coração, que só cabe um rei, só cabe uma presença. É a tua presença, Jesus. Diga, Senhor, eu te amo. Diga, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Comece a falar com Ele, sabe? Fala palavras de amor para Ele. Fala palavras de amor para Ele. Fala palavra. Aleluia, diga, eu te amo, Jesus. Muito obrigado pela tua presença, Jesus. Aleluia. O Deus enche-me
Será que você pode abrir a sua boca bem e dar um glória a Deus bem alto, aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Quarta-feira nós estaremos aqui, pastor Marcos Oliveira da Família da Fé vai estar ministrando uma palavra poderosa para a tua vida aqui. Você tem que vir e tem que trazer uma outra pessoa para estar aqui conosco, aleluia, porque nós temos vivido um tempo maravilhoso aqui, aleluia, glória a Deus. A tua semana, eu creio que por esse culto vai ser uma semana extraordinária. Cutuca o seu irmão assim com um dedinho de profeta, bate no ombro dele e diz assim: a sua semana vai ser extraordinária, aleluia. Estenda as suas mãos. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Pai, te agradecemos nessa manhã, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus, no qual nunca esqueceremos, esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, e aqueles que crê, diz amém. Deus abençoe.